O barulho das tampinhas de tazos caindo no chão da escola. Aquele som metálico, inconfundível, que fazia todo mundo parar e olhar. Você sabia que alguém tinha acabado de abrir um pacote de Elma Chips e a correria começava. Tem o do Pokémon? Troca comigo. Sábado de manhã, anos 90. Você acorda, corre até a sala ainda de pijama, liga o Super Nintendo e escuta aquele plim mágico da tela inicial. O cartucho está encaixado, o controle está na sua mão. E você tem o dia inteiro pela frente. Não tinha notificação, não tinha mensagem, não tinha pressa. Só você, o jogo. E aquela sensação de que o mundo inteiro cabia naquela telinha de 14 polegadas. No bolso da sua calça, ou Tamagotchi apita, ele está com fome de novo. Você aperta os botõezinhos, alimenta seu bichinho virtual e sente aquela responsabilidade gostosa de cuidar de algo que era só seu. Se você sentiu um aperto no peito agora, se um sorriso involuntário apareceu no seu rosto, esse vídeo é para você. Nos próximos minutos, vamos voltar juntos para a década mais divertida da infância brasileira. Revisitar cada brinquedo, cada jogo, cada som que fazia parte das nossas tardes e que, de alguma forma, ajudou a nos tornar quem somos hoje. Vamos falar de Tazos, Tamagotchis, Pegs, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy e aqueles jogos de tabuleiro que reuniam a família inteira. Prepare-se para sentir saudade. Boa saudade. Estamos nos anos 90. O Brasil acabava de sair do Plano Real, a inflação estava controlando e pela primeira vez em muito tempo, as famílias conseguiam planejar. As casas tinham sala de estar com sofá de Chanel, estante de madeira escura com a TV de tubo no centro e aquele tapete felpudo onde a gente passava horas sentado. As crianças brincavam na rua até escurecer, voltavam suadas e felizes e ainda tinham energia para ligar o videogame antes do jantar. A vida girava em torno de horários fixos. Desenho passava em horário certo. Loja abria e fechava em horário certo. Amigo vinha brincar em horário combinado, porque não tinha celular para avisar que ia atrasar. E sabe o que isso criava? Ritual. Expectativa. Aquela ansiedade gostosa de esperar a coisa acontecer. Quando você finalmente conseguia o brinquedo que queria, aquilo valia ouro. Não era só mais um item numa lista infinita de desejos online. Era o brinquedo. Aquele que você pediu no aniversário, no Natal, que você juntou mesada durante meses. Não existia YouTube ensinando a passar de fase. Não tinha Google para procurar código secreto. Então a gente aprendia na raça, trocando dica com os amigos na escola, anotando senha em caderninho, ligando para a linha de dicas da revista que custava uma fortuna na conta de telefone, e quando você finalmente descobria como derrotar aquele chefe impossível, você era o herói do recreio no dia seguinte. Os brinquedos dos anos 90 tinham uma coisa que hoje rara: presença física. Volca segurava, trocava, colecionava, organizava. Tazo ia pro álbum Pog, ia pro Tubo, cartucho ia para a gaveta, cada um no seu lugar, com aquele cuidado de quem sabe que se estragar, não tem outro. A diversão era tangível, tinha peso, tinha textura, tinha cheiro de plástico novo quando você abria a caixa. E de alguma forma, isso tornava tudo mais real, mais nosso. Vamos começar pelo fenômeno que dominou os recreios brasileiros: os Tazos. Aquelas tampinhas redondas de plástico que vinham dentro dos pacotes de salgadinho Elma Chips e que viraram moeda de troca mais valiosa que dinheiro. O ritual começava antes mesmo de abrir o pacote. Você pegava o Elma Chips sem ser o passo, tentava adivinhar qual tazo estava lá dentro. Abria com cuidado para não engordurar a tampinha. E então vinha aquele momento. Você tirava o tazo, limpava na camiseta e olhava qual era. Se fosse repetido, já começava a negociação. Troca comigo, eu te dou 2 comuns por um raro. Se fosse um tazo especial, holográfico, brilhante, você era o rei do pedaço. Todo mundo queria ver, todo mundo queria trocar. Tinha gente que colecionava no álbum oficial, organizadinho, cada tazo no seu lugar. Tinha gente que carregava os melhores no bolso, para mostrar ou para jogar. E o jogo era simples, mas viciante. Você empilhava os tazos, batia com a mão no chão e os que viravam eram seus. A habilidade estava na força, no ângulo, no timing. Enquanto isso, pendurado na sua mochila ou no cinto da calça, o Tamagotchi apitava pedindo atenção. Aquele bichinho virtual japonês que chegou ao Brasil em 97 e virou febre instantânea. Era um chaveirinho oval, com telinha de cristal líquido e 3 botõezinhos. Você tinha que alimentar, brincar, limpar a sujeira, apagar a luz, para ele dormir. Se não cuidasse direito, ele ficava doente. Se ignorasse por muito tempo, ele morria. E quando morria, doía de verdade. Você tinha criado um vínculo emocional com um monte de pixels pretos numa tela minúscula. O problema é que o Tamagotchi não pausava. Ele apitava na aula. E você tinha que esconder debaixo da carteira para apertar os botões, sem a professora ver. Apitava de madrugada. E você acordava só para dar comida. Tinha mãe que confiscava, tinha escola que proibia. Mas a gente dava um jeito. Porque aquele bichinho era nosso, dependia da gente. E isso nos fazia sentir importantes. Nos finais de semana, a diversão era outra. Os videogames de 16 bits, Super Nintendo de um lado, Mega Drive do outro, e a eterna guerra de qual era melhor. Você escolhia seu lado e defendia com unhas e dentes. O ritual de jogar era quase sagrado. Primeiro, você tirava o cartucho da caixa com cuidado. Soprava nele, mesmo que não precisasse, porque todo mundo fazia isso. Encaixava no console até ouvir o clique. Ligava a TV, ajustava o canal e esperava aquela tela inicial aparecer. O som era parte da experiência. A musiquinha do Super Mario World, o Sega, gritado no Mega Drive, cada jogo tinha sua identidade sonora. E tinha o Game Boy, o portátil que revolucionou tudo. Aquele tijolinho cinza com tela verde que você levava para todo lugar. Viagem de carro Game Boy, sala de espera, Game Boy, fila de banco com os pais. Game Boy, a tela não tinha luz de fundo, então você precisava de claridade. Ficava caçando o ângulo, virando pro lado da janela, pedindo pra mãe acender a luz do carro. E quando acabava a pilha bem na melhor parte, era tragédia. Você implorava pros pais comprarem pilha nova, prometia qualquer coisa. Todo mundo tinha aquele amigo que era o rei dos tazos, o cara que tinha todos, inclusive os raros, e que nunca trocava os melhores. Ele chegava na escola com o álbum completo.
mostrava com orgulho, e você ficava ali babando, tentando convencer ele a trocar pelo menos um. Eu te dou 5 comuns por esse holográfico. E ele, não. Simples assim. Esse amigo também era o mestre do jogo de bater. Tinha uma técnica secreta, uma força na mão que fazia todos os tazos virarem. A gente suspeitava que ele colava moeda dentro para dar peso, mas nunca conseguimos provar. E sempre tinha aquela menina que levava o Tamagotchi a sério demais. Ela tinha caderninho anotando os horários de alimentação, sabia exatamente quantas vezes tinha que brincar por dia, nunca deixava o bichinho ficar doente. Enquanto o Tamagotchi da gente morria toda semana, ou dela vive a meses, evoluía para as formas mais raras. Ela era tipo a mãe perfeita do bichinho virtual. E a gente ficava com inveja e admiração ao mesmo tempo. No interior, os tazos demoravam mais para chegar. Mas quando chegavam, a febre era a mesma. Nas cidades pequenas, todo mundo conhecia. Todo mundo. Então as trocas eram mais fáceis. Você sabia exatamente quem tinha qual tazo. Ia na casa da pessoa negociar. Já nas grandes cidades, o esquema era mais competitivo. Tinha gente que vendia tazo na porta da escola. Criava um mercado paralelo. Os holográficos chegavam a custar 5, 10 reais. Uma fortuna na época. Com videogame, sempre tinha aquele momento constrangedor de ir na locadora e descobrir que o jogo que você queria estava alugado. Você ficava ali, olhando a caixinha vazia na prateleira, perguntando pro atendente quando ia devolver. Só segunda-feira. E lá se ia, seu final de semana, perfeito. Aí você alugava o segundo jogo da lista. Aquele que não era tão legal, mas era melhor que nada. E tinha as madrugadas épicas de videogame. Você chamava um amigo para dormir em casa. E dormir era só desculpa. A ideia era virar a noite jogando. Vocês combinavam de jogar baixinho para não acordar os pais, mas sempre tinha aquele momento de empolgação. Aquele grito quando passava de fase, e a mãe aparecia na porta. Vocês não vão dormir não? E vocês? Já vamos, mas continuavam jogando assim que ela saía. Mas uma coisa era universal. A frustração de perder o save. Você passava semanas avançando no jogo. Chegava quase no final, e de repente, alguém desligava o videogame sem querer, ou o cartucho dava problema, e pronto. Todo o progresso perdido. Você tinha que recomeçar do zero. Não tinha nuvem, não tinha backup. Se perdeu, perdeu. E a gente aprendia a lidar com isso. Recomeçava, jogava de novo, porque a jornada era tão divertida quanto o destino. E você lembra dos detalhes? O cheiro de plástico novo quando você abria a caixa do Game Boy, aquele manual colorido cheio de ilustrações, que você lia inteiro antes de começar a jogar, o peso do cartucho na mão, sólido, confiável, a textura do controle do Super Nintendo com aqueles botões coloridos verde, vermelho, azul, amarelo, que ficavam gastos de tanto apertar. Lembra da pilha de 4 As que o Game Boy comia em poucas horas? A gente aprendia a economizar, desligava o som para durar mais, diminuía o contraste da tela. Tinha gente que usava aquele acessório lupa com luz, que encaixava no Game Boy e deixava a tela maior e iluminada. Parecia coisa de astronauta super tecnológico. Os pegs eram os primos americanos dos tazos, mas com estilo próprio. Eram discos de papelão mais grossos, com imagens dos mais variados temas, caveiras, chamas, personagens de desenho. E tinha o Slammer, aquele disco pesado de metal ou plástico grosso que você usava para bater na pilha. O jogo era parecido com o dos tazos, mas tinha suas particularidades. Os pegs vinham em tubos plásticos transparentes. E você organizava sua coleção ali, via eles empilhados, coloridos. Lembra das revistas de videogame? Super Game Power, EGM, Nintendo World. Aquelas publicações mensais que eram a nossa conexão com o mundo dos games. Volca comprava, chegava em casa, cheirava a revista nova, menos aquele cheiro de tinta fresca menos e devorava cada página. Tinha preview dos jogos que iam lançar, review dos que já tinham saído, dicas e códigos secretos anotados em tabelas. Você recortava as páginas importantes, colava no caderno, guardava como tesouro, e as propagandas. Brinque de Elma Chips e concorra a prêmios. A Elma Chips fazia promoções gigantes com os tazos. Você juntava não sei quantos, mandava pelo correio, e concorria a bicicletas, videogame, viagens, a gente nunca ganhava nada, mas a esperança era sempre a última a morrer. Cada pacote de salgadinho era uma nova chance. A gente falava resetar para dizer reiniciar o jogo, dar um pulo quando o personagem pulava, pegar a vida quando pegava o item de cura. E tocava aquela música do Super Mario no rádio versões remix, todo mundo conhecia a melodia de cor. Esses pequenos detalhes que pareciam insignificantes na época, hoje são os gatilhos que nos transportam de volta. Tinha também os jogos de tabuleiro que resistiam bravamente na era dos videogames. Banco Imobiliário era o rei. Aquele tabuleiro enorme, as notinhas coloridas de dinheiro de mentira, as casinhas vermelhas e os hotéis azuis. Você passava horas jogando, fazendo negociações, falindo os amigos sem dó nem piedade. War era outro clássico, o jogo de estratégia que causava brigas homéricas. Você fez aliança com ele e não comigo. Amizades eram testadas no tabuleiro. E tinha detetive, aquele jogo de mistério onde você tinha que descobrir quem era o assassino, com qual arma e em qual cômodo. A gente se sentia investigador de verdade, fazendo anotações, eliminando suspeitos. Cada jogo desses reunia a família, os amigos. Criava memórias que iam além do jogo em si. Era sobre estar junto, rir junto, competir de forma saudável. Hoje, as crianças têm tablets com milhares de jogos gratuitos, celulares com gráficos que parecem filmes, acesso ilimitado a qualquer entretenimento. Com a internet, qualquer dúvida é resolvida em segundos. Travou no jogo, procura no YouTube. Quer um jogo novo, Beixa na Hora. É mais rápido? Com certeza. Mais prático? Sem dúvida. Mas algo se perdeu no caminho. Naquela época, a limitação criava valor. Você tinha 1 ou 2 jogos, então jogava eles até decorar cada fase, cada segredo, cada atalho. Não tinha opção infinita. Então você aprendia a aproveitar o que tinha. E isso criava uma relação mais profunda com cada brinquedo. Seu Game Boy não era só mais um dispositivo. Era seu Game Boy, com seus jogos, suas memórias, seus arranhões na tela que você sabia exatamente como aconteceram.
A gente tinha paciência. Paciência para juntar dinheiro e comprar o jogo. Paciência para aprender a jogar sem tutorial. Paciência para trocar, tazo por tazo, até completar a coleção. Hoje, tudo é instantâneo. Quer um jogo? Compra online e baixa em minutos. Quer informação? Google responde na hora. Quer entretenimento? Netflix tem milhões de opções. A abundância é maravilhosa, mas também tira um pouco da magia da conquista. E tinha questão social. Os brinquedos dos anos 90 forçavam interação real. Você tinha que ir na casa do amigo para jogar videogame junto. Tinha que encontrar as pessoas no recreio para trocar tazo. Tinha que reunir a galera para jogar. War, não dava para fazer isso sozinho no quarto. Online, cada um na sua casa. A diversão era coletiva, presencial, barulhenta. O Tamagotchi nos ensinou responsabilidade de um jeito que nenhum aplicativo consegue replicar. Porque ele não pausava, não tinha modo fácil, não tinha como trapacear. Se você não cuidasse, ele morria. E você sentia aquilo. Era uma lição sobre consequências, sobre compromisso, sobre cuidar de algo além de você mesmo. Hoje, os jogos de celular são projetados para serem pausados, salvos, retomados. Não tem aquela urgência, aquela presença constante. Não estou dizendo que era melhor ou pior. Era diferente. E essa diferença criou memórias que nenhum aplicativo consegue reproduzir. A sensação de finalmente conseguir aquele tazo raro, de zerar aquele jogo impossível, de passar a noite inteira jogando com os amigos. Essas memórias têm textura, têm cheiro, têm peso. Elas são nossas de um jeito que é difícil explicar para quem não viveu. Em 1996, a Elma Chips lançou a primeira coleção de tazos no Brasil, com a temática dos Looney Tunes. Foi um sucesso tão absurdo que os salgadinhos sumiam das prateleiras. As pessoas compravam não pelo salgadinho, mas pelo tazo. A empresa percebeu o potencial e começou a fazer coleções temáticas. Pokémon, Dragon Ball Z, Looney Tunes, Tiny Toon, cada coleção tinha cerca de 50 a 80 tazos diferentes. E os holográficos eram produzidos em quantidade limitada para criar escassez e aumentar o desejo. Naquela época, um pacote de Elma Chips custava em torno de R$1, R$1,50. Parece pouco, mas para uma criança que recebia R$5 de mesada por semana, era um investimento considerável. Tinha gente que gastava toda a mesada em salgadinhos só para conseguir os tazos. Os pais reclamavam: você não vai comer tudo isso. E a gente, eu como, mas na verdade distribuía para os amigos, para os irmãos, só para conseguir mais tampinhas. O Tamagotchi original, fabricado pela Bandai no Japão, chegou ao Brasil oficialmente em 97 e custava cerca de R$40 a R$60, um valor alto para a época. Mas a febre foi tanta que surgiram versões piratas, mais baratas, vendidas em camelôs. Essas versões tinham bugs. Às vezes o bichinho morria do nada, mas a gente comprava mesmo assim, porque era o que dava para pagar. Estima-se que mais de 80 milhões de Tamagotchis foram vendidos no mundo todo durante o auge da febre, entre 97 e 99. No sul do Brasil, principalmente em Porto Alegre e Curitiba, os PAGs fizeram mais sucesso que os tazos por um tempo. Tinha campeonatos de PAGs em escolas, com regras oficiais e tudo. Já no Nordeste, os tazos dominaram absoluto, e as trocas eram negociadas com seriedade de bolsa de valores. Esse holográfico do Picato vale 3 raros comuns ou um raro especial. As crianças desenvolviam habilidades de negociação que muitos adultos não têm. E tem uma curiosidade sobre os videogames. O Super Nintendo foi lançado no Brasil oficialmente pela Playtronic em 1993, mas custava uma fortuna, menos cerca de $200 a $300 o que na época equivalia a vários salários mínimos. Por isso muita gente comprava no Paraguai ou comprava usado. O Mega Drive, da Tectoy, era um pouco mais acessível e tinha uma biblioteca de jogos maior no Brasil, o que explica por que foi tão popular por aqui. O Game Boy, lançado mundialmente em 89, chegou ao Brasil no início dos anos 90 e custava em torno de $150 a $200. Os jogos custavam entre $40 e $60 cada. Era um investimento sério. Por isso, muita gente alugava jogos em locadoras, que cobravam cerca de R$5 por 3 dias. Você pegava o jogo na sexta, tinha que devolver na segunda, e passava o fim de semana inteiro tentando zerar. Mas de todas as histórias, a mais marcante é a do campeonato de Street Fighter 2, que rolou em São Paulo em 94. Foi um dos primeiros torneios oficiais de videogame no Brasil, realizado numa galeria do centro. Centenas de crianças e adolescentes se inscreveram, cada um pagando uma taxa de R$5. O prêmio era um Super Nintendo com o jogo. A final foi épica, durou mais de 1 hora, e o vencedor, um garoto de 14 anos, virou lenda. Aquele evento mostrou que videogame não era só diversão, era competição, era habilidade, era comunidade. Tinha também a tradição de anotar senhas dos jogos em cadernos. Jogos como Mega Man, Castlevania, Contra Menos, todos tinham sistemas de senha para você continuar de onde parou. Você anotava aquela sequência maluca de letras e números, guardava com cuidado, e na próxima vez que fosse jogar, digitava tudo de novo. Se errasse uma letra, não funcionava. Se perdesse o caderno, perdia todo o progresso. Era um sistema analógico, mas funcionava, e criava aquela sensação de conquista quando você finalmente voltava para o ponto certo. Olhando para trás, os brinquedos e jogos dos anos 90 eram mais do que passatempo. Eram sobre conexão humana, sobre aprender a negociar, a compartilhar, a competir de forma saudável, sobre desenvolver paciência, persistência, criatividade. Quando você ficava travado num jogo e não tinha internet para consultar, você tinha que pensar, experimentar, pedir ajuda para os amigos. Isso desenvolvia a resolução de problemas de um jeito orgânico. Nos ensinou o valor das coisas. Quando você juntava a mesada durante meses para comprar aquele jogo, você cuidava dele como se fosse ouro. Não deixava arriscado, não emprestava para qualquer um, guardava na caixa original. Hoje, com jogos digitais, você tem centenas na biblioteca e nem lembra de metade. Naquela época, você tinha 5, 10 jogos no máximo,
e conhecia cada um profundamente. Nos ensinou sobre comunidade. Os Tazos criaram uma economia paralela nas escolas, onde crianças aprendiam sobre oferta e demanda, sobre o valor subjetivo das coisas. Para mim, esse Tazo vale muito porque falta só ele na minha coleção. Para você que já tem, não vale nada. Essas lições ficaram. Quem viveu aquela época carrega isso até hoje na forma como valoriza experiências compartilhadas, na forma como tem paciência com processos longos, na forma como cria vínculos profundos com objetos e memórias. A geração que cresceu com Tamagotchi aprendeu sobre responsabilidade. A geração que cresceu com videogames de 16 bits aprendeu sobre persistência menos, porque aqueles jogos eram difíceis. Não tinha um modo fácil, e você tinha que tentar até conseguir. E talvez, em meio à correria de hoje, em meio à abundância infinita de opções digitais, a gente possa resgatar um pouco daquilo. A paciência de se dedicar a uma coisa só, a alegria de conquistas que demoraram para acontecer, o prazer de compartilhar experiências reais, com pessoas reais. Part No Fim não é sobre voltar ao passado. É sobre não esquecer o que nos fez sorrir, o que nos ensinou, o que nos conectou uns aos outros de forma genuína e verdadeira. E você, viveu essa época? Que memória desses brinquedos ficou mais marcada no seu coração? Você era mais de Tazo ou de Pog? Super Nintendo ou Mega Drive? Tamagotchi moeu quantas vezes? Conta aqui nos comentários. Vamos criar esse álbum de memórias juntos. Cada história compartilhada aqui faz esse vídeo ficar ainda mais especial. Se esse vídeo te emocionou, se te fez sorrir lembrando, deixe seu like. Compartilhe com aquele amigo que trocava Tazo com você no recreio. E se inscreva no canal para não perder as próximas viagens no tempo. Nos cards, tem outros vídeos nostálgicos que vão te fazer viajar ainda mais. Até a próxima memória.